assunto e vai para as nossas notícias internacionais, porque o Senado dos Estados Unidos aprovou uma resolução para limitar os poderes de guerra do presidente Donald Trump contra o Irã. A medida foi aprovada por 50 votos a 48 e determina que novas ações militares contra o país persa precisam ter autorização prévia do Congresso. A votação representou uma derrota política para Trump, já que 4 senadores republicanos se juntaram aos democratas para aprovar a restrição, demonstrando uma clara divisão dentro do próprio Partido Republicano sobre o conflito com o Irã. Assunto para nosso analista de política internacional, Orián Fancelli. Orián, muito boa tarde. Olha, na prática, essa é uma medida que já começa a valer, ainda tem burocracia para que isso possa seguir ou decidiu, já está valendo? Boa tarde a todos, boa tarde, Neila, é um prazer estar aqui com vocês. Achei que você não ia conversar comigo essa semana, tá? Mas que bom que deu tempo. É uma medida que ela tem um peso muito mais simbólico do que prático, tá? A Casa Branca, inclusive, ela tem falado que, pelo fato de ser uma iniciativa que não conta, inclusive, com a assinatura do presidente dos Estados Unidos, então isso meio que acaba não valendo nada. Então, a maneira da gente olhar para isso seria justamente assim, enxergando isso como algo meramente, como uma iniciativa dos congressistas norte-americanos de tentarem, de certa forma, se distanciar de tudo isso que está acontecendo. Sai recentemente uma pesquisa mostrando que apenas 24% da população norte-americana acha que essa guerra serviu para alguma coisa. Então, a grande percepção por parte da maioria das pessoas é, de fato, que os Estados Unidos não alcançaram nada com tudo isso, né? E aí, tendo em conta também as eleições de meio de mandato que acontecem dentro de alguns meses, existe cada vez mais uma movimentação por parte dos republicanos de quererem se distanciar disso, querendo mostrar que eles têm, de fato, um posicionamento mais firme. E aí, mais um elemento também nisso tudo, Neila, é que a gente observa, por parte do Trump, um certo distanciamento, não dá para chamar ainda de rompimento com o governo israelense, né, com Benjamin Netanyahu, mas a situação entre um governo e o outro não está muito boa. E para o Partido Republicano, que historicamente também apoia Israel, parece um movimento mais seguro se posicionar dessa maneira do que continuar apoiando incondicionalmente essas bravatas do Trump, que de fato não trouxeram nada de concreto. Lembrando, a questão nuclear ela não está completamente resolvida, são conversas que vão ser arrastadas por um período de aí pelo menos 60 dias. O Estreito de Hormuz, o Trump ele avisa que não vai haver nenhum tipo de cobrança de pedágio, de taxa dos navios que passarem por lá. É importante a gente ressaltar também que a passagem de navios ela continua muito abaixo ainda daquilo que acontecia antes do conflito, né? Nas últimas 24 horas, o número de navios foi ali um pouco maior de 2 dúzias de navios que conseguiram passar, sendo que antes de 28 de fevereiro esse número era mais do que 130 navios. Então, nesse aspecto, a navegação também não voltou ao normal. O Irã ele insiste que vai entrar em algum tipo de acordo com o Omã também para que haja algum tipo de cobrança, e o país está recebendo lá, já está podendo vender petróleo, já está podendo planejar o que vai fazer com aqueles 300 bilhões de dólares de um fundo que vai ser criado para ser redirecionado para o Irã. Trump fala que parte desses recursos vão poder ser usados para comprar, inclusive, de agricultores norte-americanos. Então, é quase todo um malabarismo retórico que é feito para mostrar que, de alguma forma, os Estados Unidos serão beneficiados por conta disso tudo, sabe? Então, realmente, acho que, acima de tudo, de uma pessoa que está perdida, que enxergou que nunca deveria ter começado essa guerra porque não alcançou, de fato, os objetivos. Bom, e o Congresso americano ele tem, de fato, esse poder de limitar essa decisão de Donald Trump ou de limitar essa atuação de Donald Trump na guerra? Ou, como você disse, é mais uma retórica, é mais uma narrativa? Existe, de fato, esse poder? Existe alguma forma prevista em lei para que o Congresso
ou o Senado norte-americano possa conter as ações do Donald Trump? Teoricamente sim, né? Mas o que o governo norte-americano, o que a Casa Branca tem falado é que essa lei de 1973, e aí é importante a gente ressaltar também que é a primeira vez que as duas casas do Congresso, desde a criação dessa lei, elas aprovam uma medida que vai contra a vontade do presidente no sentido de cessar essas hostilidades. Então, isso de fato é algo inédito. Acontece que a Casa Branca fala que essa lei ela é inconstitucional, portanto, ela não precisa necessariamente ser obedecida. E como é uma resolução que não conta também com a assinatura do presidente da República, eles falam também que é uma resolução que ela deixa de ter valor. É por isso que eu insisto na interpretação simbólica que isso tem, né? Da gente ver agora, pela primeira vez, um poder que, teoricamente, deveria ter o mesmo peso do que o executivo, ou seja, o legislativo dos Estados Unidos se movimentando para tentar conter o presidente norte-americano. Mas talvez seja muito mais uma motivação eleitoreira por parte do Congresso, com preocupação nas eleições que estão chegando, do que, de fato, uma tentativa de mudar os rumos e as ações do presidente dos Estados Unidos. Falando de forma política mesmo, o que isso representa para Donald Trump? Essa derrota no Senado, ela representa o quê? Lembrando que tem eleições, né, de meio de mandato agora nos Estados Unidos. Isso pode representar uma derrota de fato nas urnas para o presidente Donald Trump? Eu acredito que sim, mas é um sim com bastante cautela, porque a popularidade dele ela nunca esteve tão baixa quanto agora. Então, ele já chega desgastado, independentemente disso ter sido aprovado no Congresso norte-americano, já estava desgastado porque as grandes promessas de campanha dele, elas tinham a ver principalmente com a questão do custo de vida, que está altíssimo nos Estados Unidos. Essa guerra, o fechamento do Estreito de Hormuz ajuda a piorar ainda tudo. O galão de gasolina ele passa dos $6 em alguns estados norte-americanos, já começa a baixar agora, né? Olha que irônico, Neila, inclusive com petróleo iraniano agora podendo, inclusive, ser comprado pelos Estados Unidos. Então, se ele falava lá atrás que o objetivo seria estrangular o regime, não é o que está acontecendo. O regime vai lucrar muito agora. Ele está ajudando com esse memorando de entendimento a Guarda Revolucionária Islâmica, que está hoje agarrada, firme no poder e que, por conta de décadas de sanções, conseguiu criar todo um aparato de controle de setores da economia, a lucrar. Então, esse dinheiro vai para o bolso da Guarda Revolucionária. Então, ele não consegue entregar a promessa de melhoria do custo de vida da população, está com a popularidade baixa e agora com republicanos também tentando tomar uma distância saudável. Até teve alguns que eles não votaram contra, né? Não votaram como os democratas, mas resolveram se abster, muito parecido com aquilo que a gente observa aqui no Brasil. Pessoas que não querem se comprometer com um lado ou com o outro e resolvem simplesmente não aparecer no dia da votação ou não votar, porque também eles entendem essa característica bastante vingativa do Donald Trump, que sempre acaba, de alguma maneira, perseguindo essas pessoas. Se eu puder também adicionar aqui um novo elemento, não sei como que a gente está de tempo, mas teria mais um assunto em relação ao governo norte-americano e as últimas medidas que eu gostaria de muito rapidamente abordar aqui com a audiência do contexto, não sei como que a gente está de tempo. Pode, Oriana, deve. Então, é o seguinte, a gente tem observado ao longo dos últimos dias, e aí isso tem a ver também com essa tentativa do Donald Trump de sempre tentar desviar o foco, de tentar aumentar a sua popularidade, a gente tem observado ao longo dos últimos dias ele fazendo agora uma ofensiva para cima do aparato de inteligência dos Estados Unidos. E eu quis trazer isso porque é algo que não está sendo muito amplamente discutido na imprensa brasileira. E o Donald Trump, ele resolveu no começo do mês indicar o Bill Pulte para ser o novo chefe da
inteligência dos Estados Unidos, de uma organização que foi criada depois dos ataques de 11 de setembro e que ela basicamente ela é responsável por comandar as 18 agências de inteligência, NSA, a CIA, porque lá atrás, quando ocorrem aqueles atentados de 11 de setembro, isso foi basicamente porque havia pedaços de informações espalhados pelas diferentes agências, mas não havia naquele contexto um único órgão que servisse de ponte para que as agências se comunicassem entre si. Então, o Congresso americano ele resolve criar esse cargo, que é um cargo que, de acordo com a lei que criou, né, esse mesmo cargo, essa pessoa ela precisa ter uma experiência bastante ampla com inteligência, precisa ter o currículo bastante completo, né? É um cargo muito importante, que lida com informações extremamente sigilosas. E o Trump, Neila, o que ele faz há algumas semanas atrás? Ele indica o Bill Pulte, que é alguém que tem experiência apenas no setor imobiliário, né? Ele que é um herdeiro do setor de construtoras, para ocupar esse cargo, sem nenhuma experiência. Como ele não seria aprovado no Congresso, o que o Trump faz? Ele indica esse cara de forma interina, então ele vai ficar lá por alguns meses. E qual que é a preocupação disso tudo, além do fato dele não ter experiência? É que ele chega já com a promessa de fazer uma varredura, de demitir centenas de funcionários experientes, inclusive de agências do contra-terrorismo norte-americano, e ele chega também com a promessa de colocar em prática um caça às bruxas, ou seja, ele deve, a partir de agora, usar todo esse aparato de inteligência que tem como objetivo inicial proteger os Estados Unidos de ataques terroristas, de agressões externas. Ele vai usar disso para perseguir opositores. Isso o próprio Trump falou, que agora, graças ao fato dele estar nessa posição, que ele vai conseguir provar que houve fraudes nas eleições em que o Trump, é algo que o Trump alega, mas que não é verdade, que houve fraude nas eleições que o Trump perdeu para o Joe Biden. Então a gente já vê uma distorção do que deveria ser essa função inicial desse cargo. E aí, por que eu resolvo trazer isso agora? Porque nada impede, Neila, que esse cargo, essa pessoa tão fiel ao Donald Trump, ele é um defensor radical do Trump, ele use também desse cargo na inteligência para tentar, de alguma forma, interferir em eleições em outros lugares ao redor do mundo. E aí, eu diria até que o Brasil, ele eventualmente ele pode aparecer nessa lista, porque o Trump ele já tem, de certa maneira, tentado influenciar resultados de eleições, seja na Argentina, dando aquele pacote de ajudas para o Milei de 20 bilhões de dólares com o swap cambial, seja na questão das eleições de Honduras. Então, existe ali uma ofensiva e é algo que eu resolvo trazer para a gente ficar de olho. O Bill Pulte, esse cara, ele estava antes ocupando um cargo na administração norte-americana para avaliação de créditos imobiliários. E o que ele fez enquanto ele estava lá? Ele resolveu encaminhar para a justiça norte-americana pedidos para que fossem investigadas fraudes de pelo menos 5 pessoas que são consideradas inimigos do Trump. E aí eu deixo a pergunta aqui. Se ele fez isso apenas com dados, com informações referentes à hipoteca, o que ele não vai fazer a partir de agora com informações extremamente sigilosas de inteligência? Então, é algo para a gente ficar de olho a partir de agora. Ficaremos. E a minha última pergunta para você sobre essa questão do Irã é: hoje, qual é o cenário atual, levando em consideração que vários países acabaram no meio desse cenário também dessa guerra, não só o Irã e Estados Unidos. A gente teve o Líbano, por exemplo, que foi muito bombardeado aí durante esses ataques dos Estados Unidos e do Irã. O que a gente tem hoje de concreto desses outros países que participaram, o que tem hoje de concreto de todos os países que estiveram no meio dessa guerra? A gente tem a situação mais delicada, que é
obviamente, entre Líbano e Israel, até mesmo porque, se a gente olha para esse acordo, é um acordo que ele é assinado entre Irã e Estados Unidos. Não tem nenhum representante do Hezbollah ali, não tem nenhum representante do Líbano, não tem nenhum representante de Israel. Pelo contrário, de acordo do ponto de vista israelense, isso tudo foi uma punhalada pelas costas que a população do país levou. E eu não digo nem apenas o Benjamin Netanyahu, porque a maioria esmagadora da população de Israel é a favor da continuidade das operações das forças de defesa do país no Líbano, inclusive de uma ocupação mais prolongada. E o Netanyahu ele afirma também que, mesmo contra a vontade do Trump, que ele vai continuar pelo menos ocupando o sul do Líbano. Então, tem essa preocupação. A outra que surge também tem a ver com o Trump, de certa maneira, tentar apagar o incêndio. E, nesse momento, o Marco Rubio está fazendo uma visita a alguns países do Golfo, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes, para tentar convencê-los de que esse memorando de entendimento, ele, de fato, é algo positivo e que não vai deixar o Irã mais forte. Não sei como ele vai fazer isso, porque esses países eles entendem exatamente o que está em jogo, e o Irã ele vai ficar mais forte, ele vai ser compensado por essa guerra. Então, Marco Rubio ele vai estar meio que tentando enxugar gelo e manter uma relação positiva com esses países. Então, eu diria que nesse momento a situação é essa, Neila, do Golfo tentando ser convencido, enquanto o Líbano continua ali sendo a principal vulnerabilidade com Israel na questão do acordo, e algum país que eu tenha deixado de fora, Paquistão e Omã continuando ali como mediadores, tentando se projetar diplomaticamente, né? Os grandes responsáveis por tudo isso ter sido encaminhado, ao mesmo tempo em que o Irã agora provavelmente vai começar a cobrar pedágio. Muito bem, seguimos acompanhando então todos esses pontos que a gente conversou aqui hoje. Urian, obrigada aí pelo nosso bate-papo, pela análise, pela conversa conosco. Eu que agradeço. Até mais. Até.